Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você a estudar mais um provérbio comigo. Estamos chegando aqui no provérbio de número 8 e vamos ler hoje do versículo 1 a versículo 13, a sabedoria que vem de Deus. No provérbio de hoje nós temos a exaltação da sabedoria vinda de Deus, um contraste com o capítulo 7 que nós estudamos na semana passada. No capítulo 7 nós vimos, aquele jovem tolo que ele deixa se levar pela astúcia de uma prostituta. E aqui no versículo 8, Salomão então traz o remédio contra tudo o que pode nos desviar do caminho do mal. Temos então esse chamado à sabedoria. E essa sabedoria aqui é personificada. Ela se torna como se fosse um ser, né? Ela é equiparada a Deus, né? Ela tem essa relação íntima com o próprio Deus. Então, veja comigo, né? A instrução bíblica. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 8, a partir do verso 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. Então é a sabedoria dizendo, né? A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução ao invés da prata, e o conhecimento ao invés do ouro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então até aqui a palavra de Deus. Vamos orar antes da gente tirar algumas lições para nós nessa manhã. Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos dá, te agradecemos por esse dia bonito, pelo seu cuidado e proteção no nosso dia a dia, e colocamos nossas vidas diante do Senhor. Queremos aprender com a tua sabedoria que vem dessa palavra. Dá-nos entendimento, compreensão e disposição para seguirmos a tua instrução no nosso dia a dia. E assim, usufruímos daquela que é a tua sabedoria. É o nosso pedido no nome precioso de Jesus. Amém. Então, o primeiro que nós temos aqui, o primeiro ponto, versículos 1 a 3, nós temos esse chamado à sabedoria. Vamos ver de novo esses 3 versículos. Diz assim, a sabedoria está clamando e o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, a sabedoria se coloca. Ao lado das portas à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Então, essa exortação, esse clamor da sabedoria já tinha aparecido lá em Provérbios capítulo 1. E a ideia aqui, é a acessibilidade, a exposição pública da sabedoria, fazendo contraste com a dissimulação e os esquemas daquela mulher adúltera lá do versículo 7. Lembra, a mulher andava também pelas ruas e pela praça, à procura de um tolo. Aqui, Salomão diz, do mesmo jeito que um tolo pode encontrar com a prostituta, procurando uma presa, o homem sábio, ele vai atrás da sabedoria. Eu estou usando a palavra homem aqui, mas é o ser humano, que
vai atrás da sabedoria ao invés dos prazeres da própria carne, né? Então, mais uma vez, né, a ideia do autor nesse início de capítulo é demonstrar que a sabedoria ela está disponível para todos nós. Ela não se esconde como se fosse algo impossível de acessá-la no nosso dia a dia. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui do texto. Nosso Deus tem todo o interesse em nos presentear com a sua sabedoria. A única condição colocada aqui no texto de Tiago é que nós peçamos a Ele, né? E a promessa que ele faz aqui em Tiago é que ele nos dará livremente, ou seja, sem nada nos exigir em troca. Depois, nós temos nos versos 4 e 5 esse destinatário da sabedoria. Diz assim, né, dessa instrução, esse clamor, né, que a sabedoria faz. Versos 4 e 5 diz assim: a vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. A vocês, inexperientes, adquiram a prudência. A vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Esse homem inexperiente aqui já tinha sido citado também lá em Provérbios 1, né? O capítulo 1 faz um paralelo com esse capítulo 8 aqui, essa apresentação da sabedoria de Deus para as nossas vidas. E o propósito é levar o discernimento para aquele que é ingênuo ou ignorante. A raiz da palavra aqui, né, esse inexperiente, o simples, né, é a palavra que significa uma porta aberta, uma descrição de uma pessoa que não tem discernimento, que não sabe o que deve ou não colocar na sua mente. Alguém jovem, sem conhecimento e sem bom senso. A ideia é nos levar a ponderar antes de pecar, ou seja, fazer uma escolha responsável nas nossas decisões. Então, a segunda lição do texto de hoje é: antes de cometermos qualquer pecado contra Deus, antes de tomarmos qualquer decisão durante o nosso dia, durante a nossa semana, nós devemos ponderar o que Deus pensa sobre esse assunto, né? Busque ouvir a voz de Deus, pois Ele tem algo importante a dizer. Busque, em primeiro lugar, a sabedoria que vem de Deus. Nós encontramos o conselho de Deus, né, na sua palavra. 1 Timóteo 3,16 vai falar sobre isso, né? Toda escritura é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Nós encontramos isso pedindo a Deus, como no versículo de Tiago, que acabamos de ler, né? Essa importância da oração, de falar com Deus. E também encontramos isso em conselheiros maduros. O próprio autor de Provérbios vai falar ao longo do livro que na multidão de conselheiros existe sabedoria, segurança e vitória. Então, ouça a sabedoria que vem de Deus antes de tomar decisões em sua vida. Depois, nos versículos 6 a 8, nós temos as virtudes, essas características de excelência que a sabedoria nos traz. Ele diz, né, no verso 8 lá, tudo aquilo que é excelente, reto, verdadeiro e justo. Então pense um pouco nessas palavras, como se fossem filtros na sua vida no momento de tomar uma decisão. O que eu vou fazer é excelente aos olhos de Deus? É correto agir assim? É algo que transmite a verdade, não é? É algo que luta contra o engano? É algo justo aos olhos de Deus? Essas são perguntas que nós temos que responder antes de tomarmos decisões na nossa vida, para garantir que as nossas decisões sejam sábias aos olhos de Deus. No versículo 9, nós lemos o seguinte: para os que têm discernimento,
as atitudes, né, são todas claras e retas. Ou seja, aquele que aplica a sua mente à sabedoria de Deus terá uma compreensão, um conhecimento moral, uma capacidade de reconhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que é bom, sábio aos olhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que o texto ali está querendo dizer, né? É a ideia de que aquilo que você acha que é sábio, se não passar pelo crivo da palavra de Deus, pode não passar de uma grande tolice. Né? Você já passou por isso? Ter a convicção de que você estava fazendo a coisa certa e depois descobrir, né, pela palavra de Deus, pelas situações da vida, por conselheiros, pelo resultado das suas ações, de que na verdade aquilo que você achava que era uma excelente ideia era uma tremenda tolice. Acho que todos nós já passamos por isso. Depois, seguindo, né, nos versículos 10 e 11, nós lemos assim: prefiram a minha instrução do que a prata e o conhecimento ao invés de ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se à sabedoria. A realidade mais preciosa que um jovem ou uma pessoa pode alcançar é o discernimento que pode orientar a nossa vida no padrão da verdade de Deus. A sabedoria que vem de Deus vale mais do que qualquer riqueza. Às vezes nós somos tentados nessa área, né, levar vantagem financeira em alguma decisão. Às vezes a coisa é sutil, mas para muitas pessoas, se o resultado das minhas atitudes vai trazer um lucro financeiro, então essa é a coisa mais sábia a fazer. O que Salomão diz aqui é exatamente o contrário. E essa aqui, né, então, é mais uma lição para nós. Quando você estiver diante de qualquer possibilidade de ganho financeiro, pergunte a Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Por isso, né, não saia tomando decisões só porque isso vai te trazer um retorno financeiro. Né? Isso é o mais sábio a fazer. Pergunte para Deus, consulte o Senhor, tome as suas decisões diante dele. Por fim, nós temos os versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Verso 13: temer ao Senhor é odiar o mal. Eu, a sabedoria, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ser sábios, queridos, é aborrecer aquilo que Deus aborrece. Uma outra passagem de Provérbios fala também sobre isso. Nós já estudamos esse texto, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, onde Salomão expande aquilo que é mal, né? essa lista daquilo que é mal, daquilo que vai contra a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas coisas? Olhos altivos, tá vendo? O orgulho, citado aqui no verso 13. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam e correm para fazer o mal. Em 6º lugar, uma testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquele que semeia contendas entre irmãos. Está aqui uma lista de coisas, né, que nos afastam da sabedoria de Deus. Então a lição final para nós hoje aqui, apresentada no versículo 13,
e também em Provérbios 6, passa mais uma vez por nos adequarmos àquilo que Deus pensa a respeito das nossas atitudes. Passa por deixarmos de lado aquilo que muitas vezes nós julgamos ser corretos, para então seguirmos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Passa pela decisão de nos humilharmos e, ao invés de seguirmos a nossa própria percepção sobre os assuntos da vida, nós nos humilhamos e seguimos a sabedoria de Deus. Nós abandonamos aquilo que parece sábio aos nossos próprios olhos para nos adequarmos aos planos que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, que Deus nos abençoe e nos guie em nossas decisões, que nossas decisões possam ser marcadas por essa sabedoria que vem do nosso Deus. Que pessoas possam reconhecer isso no nosso dia a dia, possam nos ver como pessoas que são sábias, que tomam decisões acertadas, pessoas de bom senso, de juízo, não é? E isso vai acontecer na medida em que nos submetermos à sabedoria que vem de Deus. Que Deus nos abençoe nisso tudo, né? Nas nossas decisões do dia de hoje, nas decisões que vamos tomar essa semana, que nossa vida possa ser sempre dirigida pela sabedoria que vem do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez e agradecer a nosso Deus por essa palavra. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por esse conselho descrito aqui em Provérbios, essa sabedoria que está acessível a nós. Obrigado, Deus, porque nós não estamos largados neste mundo sem orientação. Pelo contrário, nós temos, né, a tua palavra, nós temos o Espírito Santo que nos conduz, nós temos a multidão de conselheiros, nós temos direção vinda do Senhor para que tomemos decisões sábias em nossa vida. Nos ajuda nessa tarefa. Nos ajuda a agirmos de maneira sábia e dessa maneira também a impactarmos esse mundo em que vivemos. É a minha oração no nome de Cristo. Amém. Uma boa semana para todos. Nos vemos no final de semana. Um abraço.